Boa tarde, crianças, tudo bem? Oba, hoje é segunda-feira. E aí, como vocês estão? Todos bem? Se cuidando, né? Nós temos que nos cuidar cada vez mais, né? Pra essa epidemia terminar logo. Então, vamos cada um fazer a sua parte, vamos continuar nos cuidando, né? Pra que isso se resolva, né, gente? Porque tá ficando complicado. A gente querendo ir para a escola, né? Então nós vamos continuar nos comunicando por aqui. Então tá, então hoje é segunda, maravilhosa, nossa aula hoje de português. O que nós vamos trabalhar em português hoje? Hoje nós vamos trabalhar o gênero diário, tá? Professor, mas nós já trabalhamos? Sim, nós já trabalhamos uma vez, nós já trabalhamos na semana retrasada, mas nós vamos trabalhar o gênero diário de novo. O que é diário mesmo? Lembra que eu expliquei? Não sei se alguém de vocês tem diário em casa. O diário era assim, é um livrinho que ele vinha com cadeado e uma chave. Por que ele vinha assim? Porque o diário pessoal é coisa minha, o que eu conto com ele, o que eu converso com ele, o que eu escrevo lá, só diz respeito a mim, eu não quero que ninguém veja. Então, por isso que ele chama diário pessoal. Então, com a era da nova tecnologia hoje, tem diário virtual, por exemplo, Facebook, o Instagram. Qual que é a diferença desses diário virtual pro diário pessoal? Esses diários aí que eu citei, eles não é pessoal, por quê? Porque qualquer pessoa sendo seu amigo no Face ou no Instagram, que acessar lá, eles vai acompanhar o seu registro diário, né? Mesmo que você deixar só para os seus amigos, então eles vão ver, mas se você deixar lá aberto ao público, qualquer pessoa que acessar a sua página vai ter acesso ao seu diário, ao que você postou lá, né? Vamos supor, eu fui numa festa, quero pôr no Face. Então, é um diário que você está fazendo, você está contando acontecimento. E depois nós vamos trabalhar a gramática aplicada do texto. O que é gramática? Gramática é verbos, pronomes, singular, plural, substantivo próprio, substantivo comum, tá? Como é que nós vamos trabalhar, então, essa atividade, professor? Por exemplo, eu vou falar assim pra você. Retire do texto um verbo pra mim. O que é verbo mesmo? Nós vimos o verbo de ação, de estado e de fenômeno da natureza, mas hoje nós vamos trabalhar só o verbo de ação. O que é ação? É tudo que o indivíduo faz. Comer, correr, pular, escrever, abraçar, pegar, tá? Isso são verbos de ação, é tudo que o indivíduo faz, tudo que o indivíduo realiza. E vamos trabalhar substantivo próprio. O que é substantivo próprio? Substantivo próprio são nomes de pessoas, de rua, de cidade, de estado, de país, tá bom? O que é substantivo comum? Computador, rua, casa. Por que eles são comuns? Porque eu posso estar falando de qualquer rua, de qualquer casa. Então, por isso que ele é comum, tá? Nós vamos também trabalhar pronome. O que é pronome mesmo? Em vez de eu falar... Ô Paulo, eu falo, ô você, vem aqui. Então, em vez de falar assim, ó, João, Pedro, vamos brincar? Eu vou falar, vamos, nós aqui, ó, vamos nós brincar? Vamos nós aqui brincar? Vamos? Vocês aí também, vocês querem ir? Vamos? Então a gente troca o quê? A gente troca o nome da pessoa por um pronome de tratamento, tá? Que é eu, ele, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá? Então nós podemos estar trocando o nome por esse pronome. Mas, por exemplo, eu posso também colocar o nome do objeto, se eu falar bem assim. Não, vou colocar o nome de um animal. O gato comeu toda a sua ração. Eu posso escrever assim, ele comeu toda a sua ração. Ele quem? O gato. Aí, então, nós vamos também trabalhar lá nós vamos também, que eu vou pedir para vocês lá também, singular. O que é singular mesmo? Quando eu falo de um objeto só, por exemplo, eu falo caderno, então estou falando de um caderno, singular. Plural, o que é plural? É quando eu falo mais que um, por exemplo, eu falo cadernos, então estou falando no plural, tá? E nós vamos também trabalhar primitivo e derivado. O que é primitivo? Primitivo é aquela palavra que ela é original dela, não vem de nenhuma outra origem. Já
Já a palavra derivada, ela vem o quê? Ela deriva, ela vem de outra palavra. Por exemplo, pão, padaria, padeiro. Então a palavra pão é uma palavra primitiva, ela não veio de outra palavra, ela não tem origem de outra palavra. Agora, padeiro, padaria, sim, ela vem da origem de pão, então ela veio de outra palavra, tá? Outro exemplo, ferro. Então a palavra ferro é uma palavra primitiva. Aí qual palavras que deriva dela, que vem dela? Ferreiro, ferradura, né? Então essas são palavras derivadas. Ela é derivada de qual? De ferro, tá? Eu vou pedir para vocês escreverem uma palavra dele. Eu vou pedir para você escrever um derivado de cada palavra que você está lá, tá? E também nós vamos trabalhar ortografia. O que é ortografia, professora? Ortografia é a escrita correta das palavras, tá? E como que eu vou aprender a escrever as palavras corretamente? O que acontece? Muitas vezes nós acabamos escrevendo da maneira que nós falamos. Por exemplo, eu falo pegando, não é pegando, eu posso falar pegando, mas a escrita correta é pegando. Então o que acontece? Quando, principalmente vocês agora que são pequenininhos, vocês estão ainda na transição de escrita, vocês acabam fazendo o quê? Vocês acabam escrevendo do jeito que vocês falam. Então por isso que a ortografia vem, né, para ajudar, para auxiliar vocês a sempre escrever correto. Então vocês vão sempre lembrar, peraí, eu estou falando peixe, mas eu não escrevo peixe, eu escrevo peixe, tá? Então a ortografia é para isso. Desde lá do início que os humanos começaram a se comunicar, eles emitiam o som do quê? Das vogais. Eles começaram já a se falar com as vogais, né? E a partir daí foram saindo as palavras e foram casando. Como assim casando, professora? Porque eu não formo uma palavra somente com vogal. Você já viu uma palavra formada somente com vogal? Não. Para me formar uma palavra eu preciso também das consoantes. Quais são as consoantes? B, C, D, F. Então, é a junção das consoantes mais as vogais que eu formo palavras, tá bom? Então, eu vou lá explicar para vocês certinho, que eu coloquei uma tabela lá, como é que nós vamos fazer essa atividade com a escrita correta das palavras, tá bom? Vamos lá para a explicação. Olha, então aqui eu coloquei para vocês o diário, tá? Que vocês vão fazer aqui, vocês vão realizar a leitura do diário. O diário conta o encontro de duas primas, tá? Que uma morava fora e ela veio para casa da outra. E esse daí que uma das meninas conversa com o seu diário, como foi essa visita da prima na casa dela, tá? E depois nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o estudo do diário. Primeira pergunta que eu faço: qual é o título do diário? O que é título mesmo? Título é um nome, tá? É o nome lá do diário, tá? Aí vocês vão escrever aqui. Como é que o nome do diário é como que o título do texto é como que iniciou lá, tá? E eu vou querer saber para vocês quem que é a Carol no texto. Quem é a Carol? Aí vocês vão ler lá para saber, tá? Letra C. Até que dia a Carol vai ficar na casa da prima? Então a Carol veio e lá está falando até que dia que ela vai ficar na casa da prima. Onde as meninas foram brincar? A Carol e a Isa, elas resolveram ir brincar. Então eu quero saber onde que elas foram brincar. Depois, quando a Carol foi embora, elas fizeram um combinado. Então eu quero saber de vocês que combinado foi esse que elas fizeram. Tá bom? Aí vocês vão falar pra mim. F. Isa ficou muito feliz quando chegou o dia da Carol ir embora. Essa afirmação está correta? Se sim, se está, você vai escrever correta. Se não, se estiver incorreta, você vai escrever incorreta. E depois eu quero que você me explique o porquê que você marcou correta ou incorreta, tá? G.
Quem escreveu o diário? Para você saber quem que escreveu o diário, você vai ter que ler o diário, né? Depois 3, é lá na 3 que nós vamos fazer a gramática aplicada do texto, ó. Então, eu quero que vocês vão retirar do texto 2 substantivos próprios. O que é substantivo próprio? Mesmo nome de pessoa, de lugar, de rua, né? Uma palavra no diminutivo. O que é diminutivo mesmo? Quando eu diminuo as coisas. Por exemplo, eu falo cola. Então, cola é uma palavra normal. Quando eu falo colinha, eu estou falando no diminutivo. Estou falando que a cola é pequena, bem pequena, tá? Depois eu quero que vocês tirem 2 verbos, que eu expliquei lá certinho o que é verbo mesmo. Eu vou trabalhar hoje só com verbo de ação. É tudo que o indivíduo faz. Correr, pular, abraçar, beijar, comer, beber. Depois 2 pronomes. Lá no texto tem esses pronomes. O que é pronome mesmo? Nós, vós, eles, elas, tu, tá? E eu depois vou querer 2 palavras no singular. O que é palavra no singular mesmo? Quando eu falo de uma coisa só, de um objeto só, de um lugar só. E também no singular, eu quero 2 palavras no plural. O que é plural? É quando eu falo mais que uma coisa, mais que um objeto, tá? Depois vocês vão escrever para mim uma palavra derivada de casa. Qual palavra que deriva de casa? E depois qual palavra que deriva de lanche, tá? E aqui, ó, aqui é a tabelinha que eu coloquei para vocês das ortografias que nós vamos estudar. Então, nós vamos estudar o que é C mesmo? É consoante. O que é V? Representa vogal. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho CV. O que é C? É consoante. E V é a vogal. Olha lá. Eu tenho C e V. Então, a palavra vai ser começada por quê? C, que é uma consoante, e A, que é uma vogal. Então, eu formei cabelo. Hipopótamo, então eu tenho um C. O que é C mesmo? É consoante. O que é V? É vogal. Ó. Hipopótamo, tá? Depois eu vou trabalhar com C, C, V. Então vai ser consoante, consoante e vogal. Prato. Essas são palavras complexas, tá? Então, ó, prato. Aqui, ó, eu tenho catraca. Então, o que eu tenho no meio dessa palavra? Então, eu tenho consoante, consoante e uma vogal, tá? E assim por diante. Aí, o que eu coloquei aqui pra vocês, ó? Eu coloquei um textinho aqui que vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler esse texto e eu quero que vocês pintem no texto palavras com consoante e com a vogal. Depois eu quero que vocês pintem uma palavra que tem consoante, consoante e uma vogal. Depois uma palavra que tem consoante, vogal e uma outra consoante, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Tchau, gente. Um beijo, um abraço. Precisando, só me chamar, tá?